Você descobriu, então, lá numa conversa de bar, que falou, caramba, eu já tô fazendo isso, Sim, né? sim. Seguindo um caminho, fazendo outra coisa e já tenho mais ou menos um caminho dentro da arte, dentro do desenho, pra seguir. E aí você falou, vou pra cá. Não, sim, eu falei, não vou seguir o mesmo caminho do meu pai, né? Que o meu pai, ele, no fim da vida dele, ele era alcoólatra. Eu fui descobrir há pouco tempo que ele virou alcoólatra, né? A vida adulta, né? Eu achei que ele sempre tinha sido, e não foi. Foi na vida adulta durante o trabalho dele de metalúrgico, que é um trabalho que suga. Principalmente quando Regaça. você é ligado à arte. Eu fiz isso, né? Eu fiquei uns 2, 3 anos trabalhando de office boy e é muito ruim, porque você sabe que você precisa fazer aquilo, mas você não quer. Sim. Então aquilo vai te matando aos poucos Vai te por dentro. consumindo, cara. Então isso levou ele a esse fim e eu não queria. Você perdeu seu pai quando? Que mora Foi em perto? 2008. 2008. O meu foi 2012. Então estamos os três aqui. É, Órfãos de e pai, foi já. uma coisa muito ruim, né? Porque a família dele chegou um tempo que cansou, né? Abandonou ele também, deixou lá. E ele morreu sozinho. Descobriram ele 3 dias depois, sabe? Caramba. Caramba, cara, que E você trágico. era novinho. Quantos anos você tem? Na época agora eu tenho 32. Ah, tá. Na época eu tinha Novinho. 19. Tá. Eu ia muito lá visitar ele, né? Mas tem uma coisa que famílias fazem quando a pessoa tem esses tipos de problemas, que é chamar de safado, que não presta. Então meio que alienou, marginaliza a pessoa, né? Discrimina, deixou tá. ele num canto e meio que foi fazendo os filhos desistirem As dele. pessoas eu acho que não entendem ainda que alcoolismo é uma doença. É uma doença né? séria, né? É uma doença Então, às vezes, séria. as pessoas não conseguem sair, cara. Não conseguem Não sair. consegue. Não, eu já contei essa história várias vezes, que minha família passou por isso, assim, eu passei por isso. Quando eu nasci, meu pai foi o caso invertido, porque quando eu nasci, meu pai já não bebia mais, mas ele bebeu durante muitos anos, assim. Sim. E então ele sempre contava, né, que às vezes ele passava a noite inteira bebendo, assim, do lado da cama. Ele não era um cara violento, nada, mas bebia muito. Mas quando eu nasci, ele já não bebia mais. Mas os meus irmãos todos beberam muito. Eu também cheguei num estágio que eu tava bebendo demais e parei desde 2000 que eu não bebo nada. Mas assim, eu tenho irmão que ficou internado, tenho irmão que chegou num fundo de poço de quase morrer, assim. entendeu? Caramba. Então, Isso. eu entendo, eu conheço muito, mas muito bem essa realidade. E graças a Deus, assim, a gente não teve esse comportamento de discriminar e abandonar e tal. Deu trabalho Tem que pra ter, caramba. tem que Dá ter muito bastante trabalho, dá apoio, muito né, Mas, cara? trabalho. mas Porque graças a Deus, assim, E- hoje tá todo mundo bem, ninguém mais bebe e tal. Sim, então, putz, sim. assim, Às deu vezes, uma virada. e é muito louco isso, porque É louco. uma parte desse trabalho de ressocialização, de apoio, quem faz no Brasil são as igrejas, né, cara? Que consegue acolher essa galera. Sim, sim. Porque a gente ainda tem um país que ainda não procura muito psicólogo, procura igreja, e as igrejas fazem isso bem, algumas. Tem muita gente algumas- que consegue só sair do alcoolismo Eita. depois que encontra uma fé, que encontra algum suporte, assim, né? mano? Algumas fazem realmente, mas eu tenho parentes que são dependentes químicos e a gente procurou tratamento, né? E teve um lugar que era tipo um sítio que falou que ia dar remédio, ia ter isso e aquilo. Tem muito picareta também. Tem. E muito, era uma igreja. Eu não tenho nada contra Não. religião, nada disso. Eu entendo que é preciso também. Mas você entende também que algumas coisas precisam de tratamento médico mesmo. né? Sim. Médico, então. Sim. Eu Porque acho tem que ser conjunto, Tem que né? ter as duas coisas. O problema do Brasil é que, principalmente em alguns lugares mais afastados, assim, você não tem uma presença forte do Estado, você não tem bons Sim, não tem. médicos. Você pega, tipo, um médico, um psicólogo que acabou de se formar numa universidade pequena lá, que não tem uma experiência, que também não lidou com casos muito complicados Sim. e que às vezes é colocado lá porque é filho de um vereador lá numa clínica. Isso Sim, acontece muito. mas lá. eu reconheço bastante o papel da igreja, porque inclusive minha tia trabalhava nessa questão de nutrição também, né? Ela fazia a farinha. Várias vezes, quando a gente tinha gripe, eram uns xaropes da pastoral que chegavam lá em casa. Xarope de boldo com Guaco, né? Nossa, Mano, é sério, é cara. muito bom, é muito bom. Ela muito gostou, bom. às vezes você viciava, sua avó te dava aquela porcaria lá, cara, porque você tava gripado. Aí depois é porque é muita doce, é muito açúcar, né? Sim, Pra sim, caramba. mas Aí era muito passava bom. a gripe e você ficava tomando xarope. Eu fazia isso. Não vou falar o mesmo da farinha da pastoral, que eu demorei muito para acostumar e tem um gosto forte, sabe? Mas quando você entende que aquilo é importante, quando você assim, não tem opção de alimentação e você entende que aquilo é importante para a sua nutrição, você come mesmo sendo muito ruim
pro seu paladar. E eu reconheço a igreja por isso, porque... Não, porque tem assim, tem igrejas que tem... A questão da psicologia tem muito preconceito. Sim, porque a pessoa da igreja acha, não precisa, porque nós temos Alguns Deus, acham que é demônio a gente ora tal, tem tal. propagandas hoje em dia falando sobre isso, né? Tal é. igreja cura a sua depressão. Exatamente. Então, assim, é um negócio meio novo dentro das igrejas. Tem muita igreja que ainda atrapalha muito o trabalho de psicólogos dentro. Na igreja que eu congrego, lá tem uma equipe de psicólogos, eles fazem atendimento lá a semana toda e tal. Sim. Então isso é um negócio legal, mas tem muita igreja que fala que não, que isso é frescura. Sim, né? Que já é um negócio meio do brasileiro, que você estava falando, né? E aí dentro da Até igreja... porque a psicologia brasileira, ela ainda é bem nova, assim, ela é sabe? muito A gente nova, não né? tem uma cultura muito... Por exemplo, terapia. Todo mundo deveria fazer terapia, mas a gente ainda acha que, se eu falar que eu faço terapia é porque eu sou um doente, sabe? Mano, eu vou te Não falar é que, assim, exatamente terapia... Por mais que eu faça esse conteúdo, eu demorei muito pra buscar terapia. E eu tô pensando agora só em buscar, sabe? Eu vou buscar essa semana ainda, porque eu falei, depois de 2 anos depois de de falar do pandemia... Noir Podcast, você falou, tá ao vivo. Mas eu tô me comprometendo aqui, eu vou procurar. Tem que ir. Porque artista precisa, né? Artista é tudo assim Não só da artista, cabeça. mas quem tá na internet também, né, Nossa, cara? sim.